Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Mas os primeiros versículos falam o seguinte: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina. Jesus, ele trouxe uma mensagem diferente, um ensino diferente naquela época. Apesar que muitas pessoas aqui estavam interessadas, muitas, nas palavras do Senhor Jesus. Mas muitas estavam ali porque era uma novidade. E muitas também estavam ali porque presenciaram milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes, e via as curas das pessoas. Mas Jesus, ele ensinava as pessoas. Jesus, ele não tinha nenhum interesse que a multidão, o aclamasse, o fizesse. As pessoas iam atrás do Senhor Jesus Cristo, porque, como ele mesmo diz, que ele é a fonte da água viva. E essas pessoas estavam sedentas da verdadeira palavra, da verdadeira mensagem. Uma mensagem onde entra dentro da mente da pessoa e ela passa a agir diferente. Jesus estava ali. Jesus poderia ir para o templo de Jerusalém? Poderia, tranquilamente, sem problema. Mas o texto diz aqui que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. O púlpito de Jesus era um barco. Jesus, ele não precisava de templo, porque ele não tinha autorização, ou os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os líderes religiosos não permitiam que ele entrasse no templo para ensinar. Na sinagoga, tudo bem, principalmente, mas Jesus, ele não estava preocupado com isso, não. Ele estava ali com a multidão estava ouvindo Jesus. A multidão estava sedenta. Hoje, muitas pessoas estão querendo um Jesus que querem ouvir uma mensagem de Jesus, mas está querendo um Jesus assim, que eu possa ser discípulo dele, mas também que eu possa fazer o que eu quiser. E as pessoas estavam aqui. E a Bíblia diz, no versículo 3, Jesus usa a parábola do semeador, ele diz, no versículo 3 de Marcos 4, Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Jesus, ele está usando aqui uma expressão que, algo do dia a dia, do cotidiano das pessoas, e muitos ali que eram agricultores, pescadores, criadores de gado. E nós podemos ver que Jesus, ele fala que a palavra foi semeada. O versículo 5, e outra vez caiu sobre pedregais, e não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha profundidade. Jesus Cristo, ele está falando aqui. A palavra foi semeada. A pergunta que é feita agora para cada um de nós: que tipo de terra está sendo o seu coração? Porque aqui diz no versículo 6, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu em espinheiro, entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 8, outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, outra 60 e outra 100. Versículo 9, e disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que tipo de terra está sendo o seu coração? O seu coração está sendo a terra do versículo 3, que diz
Esse que saiu o semeador a semear. Versículo 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Deus tem mostrado para você que quando você escutar a palavra, tem que ser feita a vontade dele, a vontade da palavra. Para ser discípulo de Jesus, você vai contrariar a sua própria vida. Porque ele diz lá em Lucas 9 também: se alguém não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Você está sempre escutando a palavra de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus, mas você tem que tomar cuidado para que essa semente não seja levada por outras coisas que está tomando o lugar dela. Jesus está dizendo aqui que a semente caiu no caminho e vieram as aves dos céus. Jesus, ele quer que seu coração seja uma terra que produza a vida através da palavra. Fica a dica.